Atenção, atenção, fumaça no Corinthians. Será que onde tem fumaça tem fogo? Chateados com o VP? Os jogadores estão chateados ou estariam chateados com o VP por causa daquela declaração do time tá com barriga cheia? Essa é uma apuração do meu timão, do repórter Rodrigo Vessone, e eu vou trazer todas as informações para você. Que história é essa? Os jogadores estão pistolas com o VP? Estão bravos com o VP? E o Renato Augusto? O Renato Augusto é a novidade do Corinthians para o jogo contra o Flamengo. Será que ele vai jogar também contra o Avaí? E o Bambu? Por favor, não responda, hein? E se responder, responda com gentileza. E o Bambu? Atenção, o noticiário completo do Corinthians está chegando para você. Roda a vinheta, produção! O canal do Cereto está chegando e quando chega o canal do Cereto, quando vem o atenção, atenção, você sabe que vem muita informação e o que o noticiário completo do Corinthians está aqui. Para isso, basta você fazer a sua inscrição. Você já fez a inscrição do canal do Cereto? Ainda não? Faça a inscrição no canal do Cereto. Aperte o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, compartilhando a live, deixando o like, fortalecendo o canal. Daqui a pouco eu vou explicar essa história aí os jogadores estão bravos com o VP. Que história é essa? Jogadores estão irritados com o VP? Tem fumaça no Corinthians. Onde tem fumaça, tem fogo. Será mesmo? O Rodrigo Vessone, repórter do meu timão, apurou algumas informações e eu vou trazer essas informações para vocês aqui. Mas antes, um recado todo especial do OneFootball. O OneFootball é o melhor aplicativo de futebol. Você pode escolher o seu time do coração e receber notificações em tempo real dos jogos, acompanhar notícias, estatísticas, ver vídeos exclusivos, jogos ao vivo, conteúdo exclusivo e muito mais. O aplicativo é desenvolvido para atender aquilo que você quer. Você customiza tudo o que você quer, é notificado, recebe a notificação sobre o que você quiser, sobre o seu time do coração, e tem tudo o que um fã de futebol precisa, além de notícias, há jogos ao vivo para você. Vai começar os campeonatos, vai começar a Bundesliga de novo, vai começar os campeonatos europeus, são mais de 10 ligas mundiais. Vale muito a pena conferir. Clubes do mundo inteiro e do Brasil são parceiros e oferecem conteúdos exclusivos dentro do aplicativo do OneFootball. E tem os melhores momentos, acabou o jogo. 5 minutos depois tem os melhores momentos em altíssima qualidade na palma da sua mão. O OneFootball, tá aí o QR Code para você baixar o aplicativo. Você fica por dentro de cada lance e ainda pode ser notificado a cada gol. Saiu o gol, plim, tem bolinha na tela do seu telefone celular. É muito legal. O OneFootball. E olha só, é o seguinte, o Corinthians joga neste sábado contra o Avaí. Primeiro, deixa eu explicar, ou eu vou tentar explicar essa história aí da fumaça do Corinthians, né? E onde tem fumaça, tem fogo. Deixa eu tentar explicar essa reportagem. Quem trouxe a reportagem hoje foi o Rodrigo Vessone, que é repórter do meu timão. E segundo ele fez a apuração, e o Rodrigo Vessone é sempre muito bem informado, disse ele que alguns jogadores do Corinthians ficaram pistola com o Vitor Pereira. Que alguns jogadores do Corinthians estão bravos com o Vitor Pereira, porque não gostaram das declarações do VP depois do jogo contra o Atlético Goianiense. Lembra que o Corinthians perdeu para o Atlético Goianiense de maneira vergonhosa pela Copa do Brasil, e o VP ficou muito bravo com os jogadores do Corinthians, dizendo que o time estava de barriga cheia e que a vitória sobre o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro fez mal ao Corinthians, e que se o Corinthians continuasse jogando daquele jeito, sem competir, sem garra, sem coração, sem vontade, o Corinthians não conseguiria passar pelo Flamengo na Libertadores da América.
E o VP não falou nada mais do que a verdade, absolutamente a verdade. Quem fala a verdade não pode ser punido. O VP falou a verdade, né? Os jogadores do Corinthians contra o Atlético Goianiense entraram de salto alto, foram arrogantes, entraram, sabe, achando que ia ganhar o jogo a qualquer momento contra o Atlético Goianiense. E contra o Flamengo foram atropelados. O Flamengo passou por cima do Corinthians contra o Flamengo. Então, por causa dessas declarações do VP contra o Atlético Goianiense, alguns jogadores do Corinthians teriam ficado chateados e o clima nos bastidores do Parque São Jorge não anda muito bom. É claro que todo mundo vai dizer que isso não existe, né? Como sempre. Vão dizer que a imprensa está inventando, que isso não existe, mas é uma informação apurada pelo Rodrigo Vessone, que conversou com pessoas ligadas aos jogadores do Corinthians. E não é a primeira vez que os jogadores do Corinthians ficam de biquinho com o VP. Quando o VP chegou ao Corinthians e tentou e colocou a filosofia dele, implementou a filosofia do rodízio dentro do Corinthians, com jogadores entrando, jogadores saindo, os jogadores também ficaram chateados. O próprio Cássio falou sobre isso, que num primeiro momento os jogadores do Corinthians não gostaram da filosofia implementada pelo Vitor Pereira quando chegou de Portugal ao Brasil, mudando a cultura que os jogadores estavam acostumados. Ninguém gosta de ficar no banco de reservas, essa que é a verdade. O Roger Guedes, por exemplo, já chiou um monte de vezes quando fica no banco de reservas, né? Aliás, o Roger Guedes não gosta quando fica no banco de reservas, quando joga também não dá certo, se bem que no último jogo contra o Flamengo, ele foi um dos poucos jogadores que ainda jogaram alguma coisa, embora esteja jogando fora de posição. Mas é isso. A direção do Corinthians não vai confirmar essa informação, muito menos o VP, muito menos os jogadores, mas é a reportagem do Rodrigo Vessone do Meu Timão, de que os jogadores estão... Agora, que os jogadores estão bravos com o VP, por causa das declarações lá do barriga cheia. O time tá de barriga cheia, o time tá sem vontade e tal. Mas isso vai se refletir dentro de campo? Aí eu já não sei. Se isso vai se refletir dentro de campo, é outra história. Depois daquele jogo, o Corinthians ganhou do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro e perdeu para o Flamengo pela Taça Libertadores da América. No treino de hoje, Renato Augusto foi a grande novidade. O jogador está recuperado de uma contusão no músculo da panturrilha, ficou fora dos últimos 45 dias, né? Tá sem jogar há 45 dias, tratando dessa contusão na panturrilha, 13 jogos fora do time e vai voltar contra o Flamengo. Fica a dúvida se ele vai jogar alguns minutos contra o Avaí para readquirir ritmo de jogo. E como o Renato Augusto tá fazendo falta, né? Tá fazendo muita falta porque a bola não tá chegando no ataque. O Renato Augusto é um craque, é um jogador que faz muita diferença. Não adianta você ter um centroavante como o Yuri Alberto se a bola não chega no ataque. Tanto é que o Yuri Alberto completou 5 jogos com a camisa do Corinthians e até agora não fez nenhum gol sequer, porque a bola não tá chegando no ataque, ele tá jogando praticamente sozinho. O único momento em que o Yuri Alberto jogou a melhor partida do Yuri Alberto com a camisa do Corinthians foi justamente na estreia, foi o jogo contra o Coritiba, jogo em que o Roger Guedes ficou ali mais próximo dele, buscando as tabelas e tal, mas depois daquele jogo contra o Atlético Goianiense, sobretudo, o VP entendeu que os dois não podem jogar juntos, ou quando os dois são escalados, o VP já disse que o Roger Guedes não pode jogar na ponta, porque o Roger Guedes não tem condições de fazer a recomposição. Então aí aconteceu o que aconteceu no segundo tempo. O Yuri Alberto jogou na ponta para o Roger Guedes jogar de centroavante, o que eu acho muito confuso, né? Acho que isso está muito explicado, muito mal explicado pelo Vitor Pereira. O Corinthians tentou tanto contratar um centroavante, e na hora que contrata o centroavante, bota o centroavante para jogar de ponta esquerda e bota o cara que é ponta esquerda para jogar de centroavante. É no mínimo confuso o que está fazendo o Vitor Pereira, que espera ganhar mais alternativas para esse jogo contra o Flamengo, e o Renato Augusto será justamente uma delas. O William também treinou hoje. O William está se recuperando de uma tendinite
na coxa direita e o William também deve ser novidade. Também não sei se ele vai jogar contra o Avaí, né? Fica a dúvida. Contra o Avaí pode ser um time, contra o Flamengo outro time completamente diferente. E o Maicon ainda depende de avaliação médica para ser escalado. Baseado, o Maicon talvez seja o problema maior. O Corinthians não divulgou exatamente qual é a contusão do Maicon. Ele tomou um chute do Thiago Maia no jogo contra o Flamengo. O Thiago Maia, inclusive, tomou o cartão amarelo. Ele foi substituído logo no primeiro tempo. E ainda não foi divulgado se o Maicon joga ou se não joga, mas o Corinthians vai trabalhar para ter força máxima para esse jogo. Baseado nos times que jogaram contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro e pelo Flamengo e contra o Flamengo na Libertadores, né? Nesse rodízio que o Corinthians está fazendo, priorizando as Copas e colocando um time misto para jogar o Campeonato Brasileiro, e tem que prestar atenção nisso, porque numa dessa é bom priorizar o Campeonato Brasileiro, hein? Porque as Copas, a essa altura do campeonato, estão ficando cada vez mais difíceis. Mas o provável time do Corinthians, e vou colocar só um provável, tá? Bem provável. Quem sabe amanhã eu arrisco um campinho, porque é difícil arriscar um campinho quando diz respeito à escalação do Vitor Pereira, porque ele sempre apronta alguma novidade. Mas o Cássio, o Rafael Ramos, o Gil, Raul Gustavo e o Fábio Santos, botando um time misto aqui, tá? O Fausto Vera, que inclusive vai conceder uma entrevista coletiva, o Fausto Vera vai conceder uma entrevista coletiva aos jornalistas nesta sexta-feira, né? O Fausto Vera vai ser novidade do Corinthians, concedendo entrevista, vai ser apresentado para os jornalistas nesta sexta-feira. O Rony e também o Juliano, essa é a possibilidade do meio-campo do Corinthians, Fausto Vera, Rony e Juliano. No ataque, o Watson, o Roger Guedes e o Giovani, ou até mesmo o Júnior Moraes, que também está liberado, pode ser opção. Esse é o time para jogar no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem 38 pontos, está na segunda colocação, está atrás do Palmeiras, que tem 42 pontos. E o Corinthians, olha só, gente, isso é uma informação bacana. O Corinthians fez em Itaquera, esse jogo contra o Avaí vai ser em Florianópolis, né? Vai ser fora de casa. Mas o Corinthians fez, na temporada, 24 jogos em Itaquera. E tem uma renda bruta de 63 milhões na bilheteria. Olha só, uma renda em 24 jogos, o Corinthians conseguiu uma renda bruta de 63 milhões de reais. E a projeção do Corinthians até o final do ano, com mais 10 jogos em casa, o Corinthians terá mais 10 jogos em Itaquera, isso contando Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, e pode ter até 13 jogos se ele passar de fase na Copa do Brasil e na Libertadores. A projeção é de faturar 100 milhões de reais, é isso? 100 milhões de reais. Se ele passar de fase. Enfim, o Corinthians vai ter um faturamento absurdo até o final. Agora, lembrando que 25% desse faturamento é para custos operacionais. De qualquer maneira, o dinheiro que entra em Itaquera agora é do Corinthians, né? Ele não vai mais para aquele fundo que servia para pagar a Neoquímica Arena. O Corinthians fez um acordo novamente com a Caixa Econômica Federal e só vai começar a pagar esse acordo primeiro no ano que vem, vai pagar os juros a partir do ano que vem, e a partir de 2025 o Corinthians vai começar a pagar o grosso daquilo que realmente, a principal parte daquilo que realmente ele deve. Enquanto isso, ele vai faturando em jogos dentro da arena. O ingresso ficou mais caro por causa dos jogos principalmente por causa dos jogos da Libertadores, e o Corinthians vai se aproveitando disso, porque a torcida vai lotando todos os jogos na Neoquímica Arena. O próximo jogo em Itaquera será contra o Palmeiras no próximo sábado, né? Jogo contra a Neoquímica, não nesse sábado, no outro tem o jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. E uma última informação, eu até coloquei na capa, né? E o Bambu? Coloquei na manchete. E o Bambu? Por favor, vocês respondam com gentileza. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que existe a possibilidade, o Robson Bambu perdeu muito espaço no Corinthians. Tem muita gente perguntando, mas cadê o Bambu? O Bambu perdeu muito espaço, principalmente com a contratação do Bruno Mendes. Hoje,
os titulares do Corinthians hoje, se você se basear no time que entrou contra o Flamengo, são Bruno Mendes e Balbuena. Bruno Mendes e Balbuena são os 2 titulares. O Gil e o Raul Gustavo são os 2 reservas. Então o Corinthians tem hoje 4 zagueiros de excelente qualidade. Gil, Raul Gustavo, Bruno Mendes e o Balbuena. E tem ainda o Robert Renan, que é um zagueiro de muita qualidade, que é um garoto que o Vitor Pereira gosta muito. São 5 zagueiros. Com isso, o Robson Bambu, que foi emprestado do Nice, da França, perdeu muito espaço no Corinthians. Só que ele tem contrato até o final do ano. Sem contar que ele andou pisando na bola fora de campo, né? O Corinthians não tem interesse em fazer a rescisão do contrato. Isso não deve acontecer, isso não vai acontecer. Mas pode ser que nessa janela o Corinthians faça negócio, provavelmente, se houver interesse do Nice da França, devolvendo o jogador. Se o Nice quiser reaproveitar o jogador, aí haveria um acordo, ou até havendo um acordo para que o Robson Bambu seja negociado ou renegociado, reemprestado para outra equipe do futebol brasileiro, mas no Corinthians, ou do futebol... Acho que ele não completou os 7 jogos, né? No Campeonato Brasileiro, poderia jogar por outra equipe, ou no futebol internacional. Mas no Corinthians ele está perdendo cada vez mais espaço, dificilmente ele vai ser aproveitado pelo técnico Vitor Pereira. Faça o seu comentário aqui no canal do Cereto. O que é que você acha dessa história toda? Quero ouvir o comentário de vocês. O William Rosa. Somos uma torcida muito diferente, por isso somos o que somos. Vamos lá sim, lá no Maracanã, né? Para honrar esta camisa que é gigantesca. Fomos longe demais sem ter elenco. Só de não perder e ter raça já nos traz um novo alento para seguir o ano. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Cachaça do torcedor. Valeu, William! Próximo comentário é do Ricardo Dias. Já passamos pelo Boca que ninguém acreditava. Esse elenco do Corinthians tem que entender que é possível sim. E se fizer isso, entra para a história do futebol mundial. Para cima! Para cima! Pô, se fizer isso, vai entrar para a história mesmo. Você imagina só se o Corinthians conseguir a classificação? Que coisa espetacular! O próximo comentário, aqui no canal do Cereto, quem participa é o meu amigo Maicon. Vendo o Palmeiras, o Galo e o Flamengo jogarem, podemos ver que estamos a quilômetros de distância. Não dá. Vamos ser realistas. E o Maicon está sendo pessimista. Ganhamos de times pequenos, às vezes, e de algum time grande, somente na sorte. Mas, Maicon, Corinthians é Corinthians, meu amigo. E mata-mata é mata-mata, tudo pode acontecer. O Paulo Augusto. Parabéns, Cereto. Obrigado. Isso aí. Esses caras têm que jogar mais raça, porque aqui é Corinthians. Aqui é Corinthians. Esses caras precisam saber que aqui é Corinthians. E só para completar, hein, gente? Eu não sei se é verdade, se não é verdade, a apuração do Rodrigo Vessone sobre o mimimi dos jogadores do Corinthians. E eu acredito no Rodrigo Vessone, tá? Mas, sobre essa questão do mimimi. Agora, jogador de futebol é muito mimimi, hein? Jogador de futebol é muito mimimi. Os caras não estão jogando nada. Aí o técnico vai lá, fala a verdade. E os caras ficam putos. É brincadeira, né, meu? É inacreditável. Queria o quê? Não estão jogando nada. O que eles querem? Que o técnico chegue lá e fale assim, não, tá beleza, tá tudo tranquilo, vambora, um abraço, esse grupo é maravilhoso. É brincadeira. O Vitor Pereira tá coberto de razão. E jogador de futebol é mimimi. E se não quiser jogar no Corinthians, que pega o chapéu e vai embora, porque porta da rua é serventia da casa. Faça sua inscrição no canal do Cereto, aperte o sininho para receber todas as notificações e bota lá a opção todas as notificações para você receber o Cereto News. Acabou a brincadeira. E o Cereto News urgente, deixe o seu like, fortaleça o canal deixando o seu like, senta a mão no like, like. Todos nós precisamos de amor. Faça o seu comentário, eu leio todos os comentários, a sua opinião é muito importante. Aqui no canal do Cereto você tem vez, você faz a diferença. E me segue lá nas redes sociais, @cardocereto no Instagram, @cardocereto também no Twitter e agora também @Cereto Oficial no TikTok. É tanto arroba pra lá, arroba pra cá, arroba pra lá, arroba pra cá. E agora você sabe,
Acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.